Alguns dos que acompanham meu trabalho já sabem, os amigos de cor e salteado, que sou árabe, libanês, judeu, paulistano da gema, não necessariamente nessa ordem dos fatores identitários. A verdade é que eu nunca soube o que vinha na frente. Os sentimentos de pertencimento e desenraizamento se confundem ciclicamente. Sou de Beirute, nascido em 68, mas a mim nunca foi concedida a cidadania libanesa. Judeu era considerado um cidadão de segunda classe. Não fomos reconhecidos, ou melhor, fomos reconhecidos pela metade. E ainda assim, amamos com devoção aquela terra que é tão fértil e poética. Já em São Paulo, que nos acolheu tão abertamente, vivemos através do Jornal Nacional o espanto da Guerra Civil, que transformou nossa cidade natal em um queijo suíço. E Israel? Sabemos que Israel, no nosso íntimo, é nossa terra. E de repente ocorre uma explosão que destrói metade de Beirute. Isso nos obriga a pensar: qual o significado desta explosão, em termos subjetivos, em termos objetivos? E onde entra o Brasil, contaminado não apenas pelo vírus, mas por um ciclo maldito de necropolítica e negacionismo? Escolhi o psicanalista Conrado Caligares, ele também imigrante, mediterrâneo, estrangeiro e, na minha intuição, camusiano, para revirar este baú, como se fosse realmente uma consulta psicanalítica. Eu, o buscador das verdades. Ele, o oráculo de Freud. Quando eu soube da explosão, o primeiro sentimento que eu tive foi assim: caramba, o que que significa quando metade da tua terra natal voa pelos ares? Qual é o Sim. significado da tua terra natal voando pelos ares? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, e aí eu te convido a comentar um pouco sobre essa pergunta. Bom, escuta, os lugares onde a gente nasceu ultimamente estão sofrendo de várias maneiras, né? Mais ou menos explosivas. Porque eu tenho 4 sobrinhos na Itália, que é tudo que resta da minha família, e todos médicos, e todos na linha de frente. Então, você imagina que nos últimos meses eu vi uma bela explosão. Um deles, claro, ficou 15 dias entubado e companhia, está voltando à vida agora. Não, digo isso porque realmente, e o fato engraçado é que esse momento da Itália especificamente ser tão brutalmente golpeada pela Covid, enfim, pelo vírus, de alguma forma me deu uma vontade, uma proximidade esquecida com a própria Itália, me deu uma vontade de ir, por exemplo, que, claro, frustrada, porque ninguém viaja para lugar nenhum nesse momento. E o Líbano, engraçado é que essa bomba não me surpreendeu, porque para mim o Líbano é vítima de tantas bombas há tanto tempo. Você sabe que eu conheci o Líbano, que continua sendo uma espécie de memória um pouco mágica na minha cabeça. Eu conheci o Líbano, não sei te dizer que ano, mas certamente antes de 67. Então, porque me lembro que na mesma viagem eu desci com os meus pais, eu era realmente jovem adolescente, de carro de Milão,
Eu me lembro que na mesma viagem nós visitamos Jerusalém Oriental, que era jordaniana, Uhum. era Jordânia na época. Então, e não se podia passar, a fronteira estava fechada, a fronteira para Israel. Sim. Então, a gente olhou Israel de um terraço de, da, da Jordânia Oriental, de Jerusalém Oriental, que era a Jordânia. E nessa mesma viagem fomos para o Líbano. E o Líbano era realmente outro mundo. Eu me lembro do Hotel Fenícia, que era um lugar Sim. incrível. Me lembro que eu sentava muito tempo numa espécie de bar, porque o Hotel Fenícia tinha uma piscina cujo fundo ou paredes embaixo d'água eram transparentes. Então, você podia ficar no bar que tinha ao redor dessas paredes e ver as moças de biquíni nadando, que Uau! era, que era, que era para mim, aos 13 ou 12 anos, era uma fonte inesgotável de inspiração. Também conseguiram me vestir de maneira a me parecer com qualquer coisa que tivesse talvez um pouco mais do que os 13 anos que eu tinha, e me levar para um espetáculo que era no que era o Casino do Liban, Uhum. que era um espetáculo importado, importado, digo, Le Bluebells e tudo, do Lido de Paris. E era um espetáculo incrível. Eu me lembro de muitas atrações como uma coisa que realmente me encheu os olhos. E me lembro do extraordinário nível de convivência, sabe? Que era passear por Beirute. Eu me lembro de um senhor árabe com roupa inteira de árabe, cafetão e tudo mais, que me interpelou. E isso também é uma coisa que me ficou na memória, porque me perguntou se eu falava inglês, em inglês. Do you speak English? Eu disse, yes, claro, vamos falar. Não? E ele disse, não. E depois me perguntou se eu falava francês. Eu disse, sim. E aí finalmente, ele me perguntou se eu falava árabe. Eu disse, não. E aí ele disse, I only Arab. E foi embora absolutamente triste. Não sei por que ele quis primeiro saber quantas línguas eu falava, fora a minha, que não sabia qual era ele, mas o fato é que ficou muito triste porque não podíamos conversar. Eu não sei nem por que ele podia querer conversar comigo, mas, enfim, escuta, era um lugar absolutamente incrível, porque já era um contexto tão brutal e ameaçador, de alguma forma, né? O que seria 67, mesmo que fosse 4 ou 5 anos antes, estava presente quando você, sobretudo vindo de carro, né? Estava Uhum. presente na Turquia, por exemplo. Eu me lembro que nós fomos pedir uma extensão do passaporte numa embaixada de um país árabe em Ankara, na Turquia, e que naquela época o próprio passaporte italiano levava consigo uma menção dos países para os quais aos quais isso te dava acesso. E entre esses países havia Israel. Então, o cara da embaixada em questão, para nos dar o visto, precisou apagar Israel do nosso Sim, passaporte. é um É clássico. totalmente abusivo, maluco, que foi apagar algo escrito pelo governo italiano, não tinha sentido algum, mas tudo bem. Quer dizer, você Mas, sentia uma agressividade tremenda lá e sentia isso no discurso de todo mundo na Síria. Atravessamos a Síria sem nem se dar conta, a gente se dar conta de que havia uma espécie de revolução em curso e nunca soubemos de quem contra quem.
O Líbano era realmente outro mundo. Então, Você o sabe Líbano era... que só que é engraçado porque é, eu resgatando a minha memória, porque talvez quando você estava lá foi quando eu estava nascendo, porque eu nasci em Pois é, eu ia 68, falar assim. né? Eu nasci em 68 ali. Não, eu estava antes, Um antes. pouco Então, antes, né? Um pouco antes. pouco Mas, antes, 63, 64 no máximo. mas curiosamente, eles não. E eu sou judeu, né? E para os judeus são, quer dizer assim, você falou desse teu sentimento com relação à Itália nesse tempo de Covid, a tua vontade Sim. de voltar para lá. E eu fiquei numa espécie de limbo, porque eu tenho um carinho enorme pelo país, pelo Líbano, no caso, e saí de lá aos 4 anos. Então, também não foi tanto tempo que eu morei lá, né? Mas o registro cultural permanece até hoje. Eu falo árabe, meus pais têm sotaque e tudo mais. Mas os judeus eram cidadãos de segunda classe, considerados Sim. cidadãos de segunda classe. A gente não tinha acesso à documentação, né? Uhum. Então, assim, de alguma maneira, havia um não reconhecimento. Uhum. E eu achei importante falar com um psicanalista disso. Sim, claro, claro. Não, Né? isso é inesquecível, né? Como, de novo, eu só posso fazer um paralelo com a minha relação com a Itália, né? No sentido em que é sempre muito difícil você se identificar com um país que, de uma maneira ou de outra, negou o pleno reconhecimento aos teus pais, ou no caso dos meus pais, que os perseguiam porque eram antifascistas. Então, Sim, então tem uma dimensão lá cuja conciliação final nunca vai se dar, no fundo. Mas, sabe, eu acho que o Oriente Médio em geral, e o Líbano em particular, sofreu de uma maneira maluca a partir dos anos 70, sim, de um enfrentamento de várias coisas, mas provavelmente uma delas é de uma inveja tremenda, porque o Líbano era um lugar rico, era um lugar onde parecia Genebra, tinha um banco a cada 20 metros, era realmente o lugar financeiro do Oriente Médio inteiro. E eu me lembro que isso me impressionou, mas independentemente disso, além disso, acabou sendo o lugar onde conviveram. Foi um daqueles momentos, aquele tempo entre 1950 e 1967, 70, na verdade, em que conviveram milagrosamente o Islã e o cristianismo. sim. Aconteceu 2 ou 3 vezes ao longo desde que o Islã apareceu, digamos assim, apareceu talvez na Espanha um pequeno momento, companhia, mas porque no fundo são duas religiões que contrariamente ao que os cristãos acham, né, porque eles só acham que o jihad é muçulmano, mas os cristãos são jihadistas tanto quanto os muçulmanos, são duas religiões atrozmente missionárias, decididas a passar a ferro e fogo quem não se converter. Os judeus nunca tiveram essa ideia, por exemplo. Então, desse ponto de vista, não entraram nessa competição, nem estavam a fim de entrar nessa competição. Então, o Líbano era um momento milagroso, foi um momento, um espaço de tempo em que talvez desse para vislumbrar o que o Oriente Médio poderia ter sido. Eu li saiu um texto do Milton Ratum no domingo, na Sim, Folha. sim. Eu vou só ler um trecho bem curto do texto, Uhum. que ele diz o seguinte, que, como se sabe, o Líbano é um palimpsesto de civilizações, mescla de várias e distintas camadas de cultura do Oriente e Ocidente,
com vestígios arqueológicos e ícones arquitetônicos dos impérios que conquistaram aquela região do Levante desde tempos remotos. Ali, lendo isso, eu também fiquei pensando na simbologia, quer dizer assim, num lugar desses, ter uma explosão dessa, é como se fosse um espasmo, né, da Terra. Sim. Porque, de certa maneira, é o centro da humanidade ali, né? O Oriente Médio, né? Sim, Sempre. claro, claro. Uhum. E é também um lugar dos fenícios, né? Então, é o lugar onde inicialmente, de alguma forma, e isso confirma o que foi digamos, aquele período entre 50 e 70, aqueles 20 anos, é que o comércio, que nós podemos desprezar como uma atividade humana, digo, menor, ele pode ser poderosamente civilizador, né? Porque tem uma coisa muito boa na ideia de que, na hora de vender a sua mercadoria, aí você esquece que o outro é cristão ou islamista ou judeu. Sim, então, então, o comércio pode ser altamente civilizador, né? E o que faz que lugares, por exemplo, como Veneza, fossem lugares altamente civilizados, verdade. um pouco pela mesma razão, né? Eu acho que o Líbano foi um pouco isso. Agora tem um outro elemento. Eu não acredito muito, mas também é uma questão de acreditar mesmo. Não entenderia qual seria a lógica de um atentado nesse momento em Beirute. Não vejo muito bem. Agora, a lógica de um absoluto descaso do governo, de um desinteresse total pelo que minimamente seria o bem público e o bem vamos dizer assim, a frase bizarra, o bem da nação, isso sim, me parece que é claramente uma expressão disso. Mas sabe que tem uma boa notícia, né? Porque amigos meus que moram lá, cristãos, ou que têm famílias, me comentaram que desde o ano passado, quando começaram aquelas manifestações de rua, foi um momento de resgate daquele espírito do diálogo entre os anos 50 e 70 que você está comentando. Onde não interessava tanto se você era muçulmano sunita, xiita ou cristão maronita na rua, porque estavam todos com um interesse em comum, que era uma ideia de combate a um governo corrupto, né? Então, acho que essa é a única boa notícia que me chega de lá, que pelo menos esse espírito parece ter voltado. E isso é fantástico, né? Certo, tanto que a explosão teve efeitos políticos comparáveis aos efeitos materiais, né? Você voltou para o Líbano depois? Não. 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 Toda a minha experiência do Oriente Médio, eu voltei muito tempo depois, nos anos 90, voltei para o Oriente Médio, voltei para a faixa de Gaza. Ah, tá. Mas toda a minha experiência do Oriente Médio é daqueles anos em que, por alguma razão misteriosa, meu pai gostava de viajar conosco, coisa que era incrível, porque afinal viajar com criança é um pé no saco, mas nos levava para viagens que naquela época, ainda mais do que agora, eram absolutamente aventurosas. E ele fazia isso de carro, ou seja, enfiava todo mundo num carro em Milão e então foi Oriente Médio várias vezes, fomos até Índia de carro. Que maravilha. Pois é, mas não pode mais, né? Você entende que você não atravessa mais o Irã, não atravessa mais o Afeganistão. A Índia, no Caxemir, é guerra entre Paquistão e Índia.
o mundo ficou menor, menor nesse sentido. E no Oriente Médio, não sei se daria para fazer, sem dúvida, não. A Síria, quem atravessa a Síria hoje de Não, carro? Com você não duas vai nem crianças? do Líbano para Israel, que é do lado, né? Nem Não, pensar, tem que tirar o carimbo do passaporte, justamente, né? claro, Mas eu claro. te perguntei isso porque em 99 eu voltei para lá com meu pai e a cidade parecia um queijo suíço, Contábil. Tirando o bairro que foi reconstruído, porque era um bairro, o resto da cidade era um queijo suíço perfurado de balas. Não sei se melhorou desde então, nos últimos anos ou não. Eu acho que melhorou um pouquinho, talvez, mas assim, só um pouquinho, né? Bom, eu tenho um amigo meu que era representante da grande editora francesa Gallimard. Sim, E foi para, porque o Líbano, além do mais, sempre foi um lugar extremamente culto, sobretudo de cultura francesa. sim. E esse meu amigo representante, um belo dia, nos anos 80, fim dos 80, meados dos 80, ele decidiu que iria para Beirute, onde nenhum representante de casa editora ia nem fudendo há muito tempo. Então foi lá então foi acolhido pelos livreiros absolutamente com beijos e abraços, e numa das grandes livrarias, grandes ou importantes livrarias de Beirute, ele entrou e companhia. E ele me contou que foi chocado porque a um dado momento ele estava na livraria vendo, pegando encomenda, escrevendo, conversando com o livreiro e companhia. E a um dado momento o livreiro chegou correndo e disse: não, saia de lá. E lhe mostrou que existiam duas linhas de tape amarelo no chão. Ele disse: não pode entrar aqui porque esse é no ângulo de um franco-atirador que está lá na frente. Uau! Então essa parte da livraria está Meu condenada. Deus do céu! Cenas que a gente não esquece, realmente. O fundamentalismo ainda é uma questão naquela região? Escuta, eu acho que o fundamentalismo ainda é uma questão no Brasil, porque eu não faço nenhuma diferença entre fundamentalismo evangélico e fundamentalismo islâmico. Eu parei com essa palhaçada faz um certo tempo. Uhum. Eu acho que, não todos, mas um grande número dos nossos evangélicos seriam muito felizes de criar no Brasil um Estado evangélico parecido com o Estado Islâmico. Então, eu acho que o fundamentalismo como tal está realmente nos nossos futuros possíveis e que a gente não pode esquecer isso. Então, a questão de saber se o mundo se parecerá com a Síria dos últimos 7 anos ou com o Líbano dos anos 50, 60, é uma questão em aberto. É engraçado que eu estou escrevendo um livro sobre imigração dos judeus egípcios para o Brasil Uhum. e aí eu escutei Passaram pela Itália, muitos, né? Por muitos, Livorno, né? sim, sim, cidadania italiana, inclusive, Muitos têm cidadania italiana, justamente, sim. certo? E um deles que chegou aqui nos 58, sei lá, chegou e falou, um depoimento, numa entrevista oral, ele chegou e disse: olha, se eu tivesse filho pequeno no Brasil hoje, ia embora, porque não tem perspectiva o Brasil. Pelos próximos 20 anos eu não vejo perspectivas no Brasil. E aquilo me tocou bastante, porque é um imigrante falando, né? Claro. Uhum. E você é um imigrante, eu também sou um imigrante, né? Sim. Como é que, quer dizer assim, como é que você processa uma informação dessa? Escuta, eu não sou só um imigrante, mas os imigrantes recidivistas, né? Porque eu, em 90, eu vim ao Brasil, digo, pelo menos recebi
minha carteira modelo 19, como se dizia na A época. M19, famosa. Exatamente. E em 88, 89, mas de fato eu estava aqui desde 86, 87, viajando muito entre Europa e Brasil. Em 94 eu fui para Nova York, fiquei lá até 2005, voltando ao Brasil uma vez por mês, uma semana, não é bem ao Brasil, a São Paulo, que ainda é outro mundo, mas aí em 2005 eu tive que decidir, porque estava cansado de dormir no avião 30 vezes por ano. Na verdade, é quase isso. Então, 25 vezes por ano. E aí tive que decidir se ficava em Nova York ou se voltava a São Paulo. Eu decidi voltar a São Paulo por várias razões que me pareceu que o fim da minha vida em Nova York seria muito parecido com o que ela já era, e no Brasil seria mais animado. Está sendo, não tem problema, animado. Tá. Mas hoje em dia, se eu pudesse fazer aquela escolha com a sabedoria retroativa de hoje, provavelmente reconsideraria. Que coisa, né? Provavelmente reconsideraria. Com muita tristeza, porque eu tenho muito carinho pelo Brasil. Então, pelo que o Brasil poderia ser, que me parece cada vez mais difícil. Você, voltando ao Líbano, é o país com o maior número de refugiados per capita, né? Escuta, essa coisa de refugiado, eu nunca me esqueço do que aconteceu. Eu era muito pequeno, então certamente não li disso na época, mas depois, quando comecei a me interessar um pouco pela política de Oriente Médio, política do Oriente Médio em geral é uma política muito interessante. Todos os militantes, inclusive de esquerda, deveriam estudar muito cuidadosamente o que aconteceu no Oriente Médio desde 48, ou mesmo antes, desde o fim da guerra. Entre outras coisas, porque, por exemplo, encontro um monte de militantes de esquerda que não sabem que, durante anos, o único que apoiava a fundação de Israel era a Rússia, e que a posição era invertida. E, bom, e o que aconteceu a partir de Nasser? Quer dizer, se a gente quer aprender como os dois grandes poderes da Guerra Fria instrumentalizaram aquela região como um jogo de xadrez, é muito instrutivo. Mas, enfim, uma coisa que é muito interessante do ponto de vista dos refugiados, você se lembra que até a Guerra dos 6 Dias, então 67 justamente, a Cisjordânia poderia ter se, que era a Palestina praticamente, poderia ter se tornado desde os anos 50 um estado, o Estado palestino, a origem do Estado palestino, o que teria dado uma história completamente diferente. Era ocupada pela Jordânia. O que a Jordânia fez? A grande ideia foi, então, não, nada disso. Vamos transformar os palestinos em cidadãos jordanianos, que mesmo até hoje são considerados como refugiados palestinos. E é isso que vai acontecer, ainda mais quando, claro, na Guerra dos 6 Dias, Israel avançou e reconquistou aquele território. Mas eles criaram, quer dizer, uma população de refugiados que poderiam ter sido a população de algum tipo de comunidade independente. Uma última pergunta, Contato. Você me falou que você estava com um tempo meio curto, né? Sim, então, sim, tenho que atender.
E Israel? Como é que você enxerga Israel? É uma democracia? Escuta, eu tenho uma alergia não a Israel, que acham, lendo mais um país tão mágico, né? Sobretudo Jerusalém é um lugar onde eu consideraria viver, por ser aquele berço absolutamente incrível das três grandes religiões monoteístas e tem poucos lugares que me dão, bom, enfim, como Jerusalém antiga, quer dizer, que me dão realmente mas eu considero que não tem como criar um Estado moderno que seja confessional. Então, aí tem uma dificuldade de estrutura muito grande, porque também não tem como imaginar que Israel não seja o Estado judeu. É possível, sem dúvida, pensar que ser judeu não é apenas, eu diria, uma religião, é uma herança histórica, é outra coisa. Talvez seja possível uma nação judaica que não se identifique com a religião judaica. Isso faz sentido, pelo menos para mim, porque acho que o judaísmo é muito mais do que a religião. Mas, agora, um dos fatos divertidos na minha última viagem a Israel, aí, na verdade, eu omiti uma viagem que eu fiz mais recentemente, Israel e Jordânia, porque eu queria rever, que eu já tinha visto com meu pai, mas queria muito rever Petra. Sim. Então, fui para lá. E fiquei em Jerusalém um certo tempo, mais de 10 dias. Os árabes de Jerusalém Oriental, com quem eu conversei, foram muitos, o que é engraçado é que eles não trocariam a cidadania israelense por nenhuma outra no Oriente Médio. Isso é um fato curioso. Eu entendo, eu também, embora eles pensem com uma certa razão que, apesar da representatividade, eles devem se sentir cidadãos de segunda classe em Israel, mas eles não trocariam a cidadania israelense, pelo menos com a jordaniana ou qualquer outra que lhe fosse oferecida. Será que isso é bom sinal? Não sei. Eu tenho, de qualquer jeito, a sensação de uma tremenda necessidade histórica, original e originária do Estado de Israel. Não no sentido que ele seria a realização de Eretz Israel, sabe? Bom, Da grande Israel. Desse ponto de vista, tendo a concordar com os ortodoxos que acham que não é para confundir a criação de um Estado com a realização de uma profecia, mas eu acho que existe uma necessidade histórica da criação de um Estado judeu depois da Segunda Guerra e Sim. que essa necessidade é imprescindível. Então, eu acho que só fica eu concordo com tudo isso que você falou, com o que você diz, né? Mas a coisa dos palestinos estarem todos amontoados em Gaza é que faz a gente repensar, né? Em que medida que... Claro, mas eu me pergunto se aquilo não foi uma espécie de estratégia maluca, porque que sentido tem, quer dizer, pegar uma população completamente comprimida, mantê-la em
favelas para refugiados temporários durante décadas. Você está esperando o quê? Que aquilo se torne a raiz de uma comunidade de que tipo? Pois é. Mas é o que você diz, né? Na origem tem o Estado jordaniano, né? E a maneira como eles trataram isso, né? Claro, claro. E, de alguma forma, a responsabilidade do Egito também no manejo de Gaza não é. Eu acho que manter os palestinos como eternos refugiados não foi uma decisão apenas de Israel. Aliás, nem sei se foi fundamentalmente uma Pois decisão de é, Israel. sim. Bem Então, respondido, Contardo. Passou na prova.